E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Deilson, eu sou aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas. Hoje eu vou apresentar aqui o Caru, né? Que é uma solução que nasceu como projeto final da disciplina de desenvolvimento de software, mas que ataca um problema local muito importante, um problema de extrema relevância, que de certa forma se generaliza para todo o território aqui brasileiro. Então, vou apresentar o Caru, focando o Caru, que é uma plataforma que foca ali no cuidado contínuo do hospital até a casa. Vou iniciar apresentando um caso que, que ocorreu durante. Vou iniciar apresentando o caso de Sofia. Sofia nasceu antes do tempo. Sofia, ela nasceu prematura na unidade escolar Santa Mônica, pesava menos de 2 quilos, passou semanas na UTI neonatal e depois da segunda etapa do método canguru, onde aprendeu a respirar e a mamar sozinha, era frágil, mas estava pronta para ir para casa, para o interior de Alagoas, no município de Piaçabuçu. O silêncio depois da alta. Depois da alta, Sofia deveria retornar às consultas na Santa Mônica e recebeu o acompanhamento da atenção primária do município, mas o retorno nunca aconteceu. Nenhuma informação chegou à equipe do hospital, nenhum alerta foi gerado. Quando perceberam, já era tarde demais. Sem registro, sem alerta, sem comunicação entre os serviços, a equipe da Santa Mônica só percebeu semanas depois que Sofia não havia retornado. Ao ligar para a família, receberam a notícia: Sofia faleceu. Nenhum sistema havia sinalizado sua ausência, nenhum profissional foi avisado. O que falhou não foi o cuidado, foi a comunicação. Eu gostaria de apresentar aqui um depoimento da Manuela, né, que é terapeuta ocupacional lá e coordenadora também do método Canguru na maternidade Santa Mônica, e também apresentar outras pessoas muito importantes para tanto a compreensão do problema quanto o desenvolvimento da solução, que seria a Cirmane, que é tutora do método Canguru aqui no estado, também professora da Universidade Federal de Alagoas, o professor Rodrigo Paes, né, que assim dispensa a apresentação, e também o professor Cléber Oliveira, também dispensa a apresentação, mas para quem não sabe é professor do Instituto de Matemática e coordenador do LED. Então vamos ver aqui o depoimento da Manuela. Olá, eu sou Manuela, terapeuta ocupacional e coordenadora do método Canguru, aqui da Maternidade Escola Santa Mônica. O método Canguru, ele é dividido em etapas. As 2 primeiras etapas dele é realizada no ambiente hospitalar, e a terceira etapa, ela é para ser realizada num cuidado compartilhado entre a atenção hospitalar e a atenção primária em saúde. Contudo, a gente enfrenta desafios importantes, que é justamente esse cuidado compartilhado. Nesse momento desse processo de deshospitalização do bebê, né, do retorno dele à casa, existe um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, onde existe uma frequência de retornos para que a gente mantenha esse acompanhamento e que a gente garanta que essa alta precoce que o método Canguru preconiza, ela se dê de forma segura, porque esse bebê vai para casa ainda com um baixo peso e ele precisa manter esse acompanhamento. E aí vem esses desafios, que é como está dando essa assistência a esse bebê que está em casa, que ainda inspira cuidados, e muitas vezes essa família apresenta uma série de dificuldades de vir para a unidade, de procurar a atenção primária no seu município, e também muitas vezes essas equipes não se sentem seguras de receber esse bebê porque ele não tem conhecimento sobre o cuidado e assistência ao prematuro. Fora isso, existe uma questão de eles acabam não sabendo, né, da história desse bebê. Muitas vezes, quando vai para casa, a família não tem aquelas habilidades de comunicação e até de conhecimento para informar exatamente como é que foi esse processo de internação. E muitas vezes isso acaba gerando condutas inadequadas ou até mesmo a falta de assistência a esse bebê, o que pode ocasionar um aumento ou um risco maior desse bebê ser reinternado.
né? Então, a plataforma, né, ela surge com essa proposta de ser um instrumento que a gente utilize passando essas informações e os cuidados realizados aqui no hospital e no retorno aos atendimentos, a unidade básica de saúde ou o profissional que vai ter acesso, ele tenha conhecimento do que está sendo feito com esse bebê, seja em relação ao desenvolvimento, crescimento, né, desse bebê, como é que está esse ganho de peso, que é diferente, né, o gráfico que se utiliza, por exemplo, para acompanhar o crescimento e desenvolvimento do bebê termo, né, aquele que nasce dos 9 meses, é diferente do bebê que nasce prematuro. Então essa plataforma ela ajuda a gente a ter esse padrão, a acompanhar essa curva do crescimento. Ela ajuda nessa comunicação, por exemplo, nos ajustes daquelas pequenas doses de medicamento, alerta a gente sobre quais os sinais de risco que esse bebê está apresentando. E um ponto principal para o gestor, né, ela vai facilitar da gente localizar essa criança que não está sendo acompanhada adequadamente. Então, aquela criança que faltou a consulta, que tá precisando que essa equipe chegue mais próxima a ela, dê maior suporte, ela está lá registrada, identificada como aquele bebê de maior risco, né, de risco para internação. E isso a gente garante, a plataforma ela dá essa visibilidade para que a gente consiga chegar a essa criança, né, a essa família e evitar, né, o agravamento da condição, processos de reinternação, e isso vai se refletir na taxa de mortalidade, né? Então a gente pode com essa plataforma talvez até reduzir, né, que essa taxa de mortalidade desses bebês. É um instrumento assim que a gente está com bastante expectativa e acredita que vai ter uma boa adesão e uma boa resposta nos cuidados com esses bebês. Então, aproveitando o gancho, né? O cenário que inspirou o Caru. Aqui eu vou destacar os principais problemas, né, que a gente consegue identificar facilmente até no próprio depoimento aqui da Manu, que seriam falta de comunicação entre os níveis de atenção, perda de segmento dos bebês após a alta, falta de padronização dos registros, dificuldade do gestor em visualizar os casos críticos e a falta de segurança das equipes da atenção básica. Aqui é um breve fluxo de como é que se dá as coisas no Caru. A gente pegou aqui um caso de uma criança em particular, Alice, e está aqui mostrando o histórico nesse momento de vacina dela, históricos de exame. Logo no início a gente vai fazer a busca, né, Alice. Vamos visualizar o prontuário dela e dar uma olhada no histórico de consulta. São consultas recorrentes que ocorrem uma vez na semana, né? Também tem um prontuário de alta, ali a gente está destacando se houve alguma situação atípica, alguma observação ou não, né? A informação que devolve confiança, como o Manu bem pontuou, os gráficos para acompanhar uma criança com nascimento prematuro não são os gráficos de OMS, que é o padrão que vem nas carteirinhas, né, de vacina da criança. São gráficos aí intergrol específicos, onde deve ser monitorado o peso, o comprimento e o perímetro cefálico. E aqui nós temos uma interface interativa que mostra aqui os percentis e os registros destacados em roxo, facilitando, né, até a própria interpretação dos dados, como é que está dando a evolução. Porque essa é uma ferramenta que não existe. O que existe é uma análise de um ponto particular, né, ao menos que a própria Intergrowth 21, no site oficial, fornece. Um único padrão, milhares de histórias. Aqui estão mostrando um prontuário recorrente, um exemplo de preenchimento, que é algo que a gente conversou muito, porque tinha que ser simples, tinha que ser prático, para garantir uma maior adesão dos profissionais, não poderia ser complexo e precisaria ser abranger os principais pontos que uma consulta deveria ter. Então, discutiu bastante isso aqui, chegou nesse modelo, que Simone e Manu gostaram bastante, né? Onde a gente existem as principais informações, observações, intercorrências, de forma simples e rápida, né?
Gestão inteligente, cada bebê no radar. Aqui temos uma demonstração aqui. A gente poderia mostrar na prática, né? Mas aqui temos uma demonstração breve gestão inteligente, cada bebê no radar. Aqui temos uma demonstração breve de um dos painéis administrativos que monitora todo o estado de Alagoas, né? Vai entrar em outro relatório agora, mas a ideia daquele relatório inicial aqui são alguns indicadores, né, que o gestor pode exportar esse processo e ver. Aqui a gente ainda está em fase de validação, porque esses indicadores eles são bem determinados na etapa 1 e 2 do método Canguru. Na etapa 3 meio que ainda está engatinhando. Isso aqui foi uma proposta inicial, mas eu dou maior destaque lá o gráfico do estado de Alagoas, que tem 3 versões. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Que tem 3 versões, seria esse primeiro, ele mostra todos os bebês que são um acompanhamento ativo. O segundo são que vai ser apresentado agora, mostra os bebês que estão em estado de alerta, seja por alguma intercorrência na última consulta ou por já estar há mais ou menos uma semana sem ter consulta, e os casos críticos, mais de uma semana, mais de uma intercorrência na consulta anterior. Aqui seria uma revisão geral do mês, né? Tem novas crianças, e como eu já tinha falado aqui, são aqui um relatório simples que o gestor consegue exportar. Caru bazucou, o Caru bazucou, né? Todo mundo ficou muito... O Caru simplesmente bazucou. Foi algo, feedback que tivemos muito positivo. Todo mundo os resultados apresentados, né? E aqui destacamos que o Caru não apenas digitaliza esse processo de acompanhamento neonatal, ele transforma através de tecnologia o cuidado neonatal. Destacamos alguns pontos, destaca alguns pontos como integração de estudado, transformação digital no acolhimento escalável. Aqui são boas práticas que adotamos, que a equipe Caru adotou durante todo o desenvolvimento, né? Como testes automatizados, relatórios de cobertura, CI, CD, controle de colaborativo, implementação de Crash Protection, revisão obrigatória, configuração de pré-commit, adotamos uma filosofia ágil e realizamos aí sempre procuramos realizar de forma religiosa as nossas reuniões diárias com o DEI para poder discutir principalmente as próximas sprints e abordar alguns problemas de perspectivas diferentes, que foi algo muito legal. Infelizmente a Sofia ela não pôde usufruir do Caru, mas o Caru existe para que nenhuma outra história termine assim. Então o Caru ele conecta todo ali o ciclo: hospital, atenção básica, gestores, profissionais de saúde e família, no único lugar, né? Reconhecimento do impacto. O Caru ele vai ser apresentado agora, né, dia 17 de novembro, no 5º Encontro Estadual de Tutores do Método Canguru. É algo que a plataforma para mais pessoas que vão usar na prática. Isso é muito legal porque acaba gerando engajamento, adesão, mais feedback, o que é top.
Aqui, né, esse rapaz bonitão aí, o segundo, sou eu, né? E todos os meus amigos colaboraram aí com o Caru, agradeço muito. É isso aí, agradeço aí pela atenção. O Caru hoje está no subdomínio meu, né? Infelizmente o caru.com não está disponível, mas também temos o Caru mesmo, só tem acesso profissionais da saúde, gestores, né, e pais, mas existe o Caru protótipo que está muito próximo do original, que todo mundo consegue acessar qualquer, né? E todo o código está lá no GitHub, é aberto. É isso aí.